o sentimento, sentindo a presença de cada um aqui presente, que possamos ter uma manhã de estudo, de reflexão, de aprendizado, que possamos sentir a água viva da Boa Nova, sentir o Cristo, e vamos iniciar o nosso Evangelho em Movimento. Hoje nós temos nosso querido André Rezende Fonseca, que está sempre presente desde o início da associação. A gente vai trazendo aí lembranças, recordações. Foi aí um sustento grande, um conselheiro, quando a gente vai elaborar aí o material didático, ele está sempre nos trazendo aí as reflexões, os seus conhecimentos. Nossa gratidão, né? Dívida eterna de gratidão por nos impulsionar. A gente tem uma leitura, em seguida vamos pedir nossa Arilene para trazer uma música, uma prece inicial, Arilene, pode ser? Pode Eu vou, sim. eu vou fazer uma leitura curta, pequena, trazida pelo livro Hoje, de Emmanuel, Emoção e Raciocínio. Para distrair-se ao longo da praia, o viajante pede madeira frágil destinada à canoa leve. Contudo, na travessia do mar, requisita o concurso do aço na sustentação dos grandes navios. A fim de tão somente alfabetizar-se, o estudante roga semanas breves. No entanto, para senhorear os recursos especializados de uma profissão liberal, gasta toda a existência. Para alimentar-se no espaço de algumas horas, a criatura pode valer-se da alface de poucos dias, mas se deseja apoiar a oficina em que se educa, solicita o favor da peroba, que exige muitos anos para desenvolver-se. A fim de brincar num circo, o homem utiliza estacas, a flor da terra, em galpões de emergência. Entretanto, ao erguer a casa de moradia, recorre ao prestígio da pedra, na garantia dos alicerces. Viver bem, segundo a emoção, na superfície das coisas, é atividade comum. Viver para o bem, na profundeza do raciocínio, é obra de raros. Arma-te de energia, se aspiras a vencer a sombra em ti mesmo. Ninguém constrói caminhos de paz e luz sem a firmeza da fé, sobre a constância da paciência. Emmanuel. Então, nós vamos, pessoal que está chegando agora, a gente vai convidar a Arilene para trazer uma canção e a prece inicial. Pedindo a todos para verificarem os microfones, por favor. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, tem vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós.
venha a nós o vosso olhar. Dai paz, amor, felicidade aqui na terra onde andamos ao léu. Fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Pai de amor e de misericórdia, amado Mestre Jesus, bondosos amigos aqui presentes, agradecemos a oportunidade da vida e estamos rogando a tua misericórdia e a tua compaixão sobre todos nós aqui na terra. Estamos te pedindo, Senhor, que neste momento nos abençoe com a graça do entendimento aos nossos corações, neste grupo aqui reunido. Estamos te pedindo a bênção e a proteção para que estejamos concentrados, silenciados nos corações, nos pensamentos, elevados nas suas vibrações sempre de amor e de paz. Que o Senhor nos ilumine o nosso expositor, abençoe nossos lares aqui representados, mas tenha o teu amor e a tua luz sobre todos aqui na terra, com paz, com seriedade, com a verdade de Jesus em nossos corações, mas com fortaleza e um coração humilde, a reconhecermos necessitados do aprendizado destes encontros e tantos quanto o Senhor nos quiser proporcionar, para que possamos estar sempre aprendendo, possamos estar sempre aplicando esses ensinamentos na nossa vida, no nosso cotidiano, para com os nossos familiares e entes queridos. Que o teu amor prevaleça sobre nossos corações, sobre as nossas ações, sobre as nossas vidas, hoje, agora e sempre, e em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Assim Obrigada e um bom dia a todos. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, Arilene. Gratidão pela harmonização do ambiente, da nossa casa mental, do nosso mundo íntimo. Porque o tema hoje promete as emoções. Então, nós agradecemos a presença de cada coração aqui presente e vamos convidar o nosso querido amigo André Rezende Fonseca. Seja bem-vindo, André. Que Deus te inspire e te ilumine. Nós vamos nos passar aí para você. É um prazer sempre estar aqui com vocês da Associação Acesso A palavra. Expressa. Eu acho que é tão tranquilo participar aqui que eu nem emoção não sinto mais, nem frio na barriga não sinto mais. Então, acho que se eu estou sem vergonha é porque o negócio já tá num grau de produtividade bom. Então, vou trabalhar o tema das emoções, principalmente numa perspectiva mais instrumental, aprender sobre as emoções para mudar a minha leitura de vida diante de outras pessoas, aprender sobre as emoções para me tornar um melhor trabalhador voluntário, aprender sobre as emoções para trabalhar meu mundo interno, e muitas vezes as emoções que me dominam me escravizam, para me tornar um novo ser dentro do lar, dentro do campo social, onde eu participo com outras pessoas. Para quem trabalha já com atendimento junto ao telefone, ou mesmo um atendimento fraterno numa casa espírita, é bom conhecer o tema das emoções, não só para compreender o outro, mas compreender a si mesmo, entender quando foi tocado internamente naquele ponto onde quis reagir de uma forma intempestiva,
sendo dominado, escravizado por emoções ainda não trabalhadas na nossa caminhada durante a vida. Tem muita gente que gosta daquela frase, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, em termos de cultivo das emoções, talvez não seja o mais apropriado. Óbvio que é impossível que a gente tampone as emoções. Muitos tentam fazer isso e passam por processos difíceis no campo do desequilíbrio mental. É impossível tamponar as emoções e como canalizá-las de forma produtiva e como cultivá-las para que se transformem em emoções não saudáveis, emoções mais saudáveis na minha vida. É isso que é o nosso processo aqui agora de encontro vai tentar trabalhar, para que a gente se torne seres melhores nessa grande caminhada evolucional. Eu acho que serve como vetor de caminhada para nosso dia de hoje aquela mensagem do Espírito Lázaro, no capítulo 11, né, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito pode escolher dois caminhos, os das sensações ou dos sentimentos. Ser dominado e escravizado pelas emoções é estar nesse campo de sensações. Algo de fora me atinge, eu reajo de uma forma intempestiva e perturbadora, né? E aí, talvez agora, e aí eu tenho que fazer a distinção. Doutrina espírita é construída no marco de leitura em cima da racionalidade. Né? Kardec fala diversas vezes sobre isso na obra da codificação. O elemento central de trabalho do espírita é o campo da racionalidade, da razão, fé raciocinada. A razão serve como esse processo de construção de um bom discernir bem e mal, e discernindo bem e mal, eu vou trabalhando o meu mundo interno, e trabalhando o meu mundo interno de forma indireta, as minhas emoções são trabalhadas também. Eu vejo, sim, a importância do tema das emoções, mas mais importante que o tema das emoções é essa construção em que Kardec fala da educação moral. Eu trabalho sentimentos, pensamentos, também as emoções dentro disso, e trabalhando esse meu mundo interno, é óbvio que a minha manifestação exterior, em termos de palavras e ações, de comportamento, junto às outras criaturas, vai se transformar no tempo. Então, além de falar das emoções, a gente vai ter que falar também da base inicial da obra da codificação, que é educação moral. Educação moral é aquela habilidade do ser de olhar para dentro de si, ver os seus características interiores, e a partir da leitura das suas características interiores, é engraçado que Kardec também e os espíritos se utilizam da mesma imagem do cultivo, né? Como um bom jardineiro. Como um bom jardineiro começa a construir técnicas e estratégias adequadas para se tornar um ser melhor. Porque para viver tem que ter leitura, tem que ter pensamento, tem que ter racionalidade. Se eu atendo um telefonema, e muitas vezes eu recebo o telefonema talvez da mesma pessoa, talvez da pessoa com o mesmo tipo de dificuldade, e isso me atormenta, isso me transtorna por dentro, eu tenho que saber por que está acontecendo isso. Por isso que quando eu atendo uma pessoa numa casa espírita ou no atendimento do SOS Prece, na realidade é um tratamento em conjunto. Eu ouço, mas o que a pessoa me fala também trabalha estruturas internas. Me mostram aspectos do meu mundo interior ainda não observados. Faz com que eu desperte esse campo de emoções, muitas vezes perturbadoras, desequilibradas. Se emoções perturbadoras e desequilibradas aparecem, eu consigo vislumbrar que são emoções perturbadoras e desequilibradas, é porque já tem a oportunidade de trabalhar elas no tempo. A gente tem sempre que pensar sobre isso. Se situações difíceis, 6, pensamentos desequilibrados, ou muitas vezes inconvenientes, emoções também transtornadas, que me escravizam, que eu tenho sempre aquele gatilho de fazer as mesmas coisas, se eu consigo já olhar para isso de uma forma, funciona assim, é meio caminho andado para o meu processo de transformação. Então, como exemplo, quando eu estou lá no meu telefonema, recebendo de alguém uma indução, que na realidade é uma indução espiritual, quando eu recebo essa indução e reajo à indução, e aí desperta em mim uma emoção, o porquê que essa emoção foi despertada? Por que esse tipo de fala gerou em mim raiva? Por que esse tipo de fala gerou em mim um campo de revide, de querer ser mais áspero com a pessoa no telefonema? Será que ela é mesmo inconveniente ou será que o problema é comigo? Eu sempre li esse tipo de criatura como pessoas inconvenientes. Então, vou ter que fazer esse tipo de trabalho para quê? Para me tornar um trabalhador melhor.
Para que me tornar um trabalhador melhor? Para que eu me torne um ser humano melhor. O propósito de um ser humano no planeta Terra é a transformação intelecto-moral, e a transformação intelecto-moral requer um preço. E tem que saber se nós estamos dispostos a pagar esse preço. Pagar esse preço, muitas vezes, em termos evolucionais, é passar por momentos de desconfortos e desequilíbrios. Porque no aprendizado do novo e na abertura para propostas novas, eu tenho primeiro um momento de desestabilização do que eu acho que é o certo. Aliás, no processo educativo, tem vários educadores que falam sobre isso. Para aprender algo novo, eu tenho que ser desestabilizado no meu conhecimento antigo, o que abre brechas para que novas sementes sejam fecundadas no solo da minha alma e comece a pensar de forma diferente. Se eu fecho o meu terreno, se a gente for pensar na parábola lá do semeador do Cristo, se o meu terreno é duro, apedrejado, eu jogo sementes, as sementes não vingam, porque elas ficam na superfície. Mas se eu suco elas, muitas vezes com muita dor, com muito sofrimento, o arar tem a ver com isso, né? Ara a terra, arranha a terra, rasga a terra. Se eu rasgo a terra interna e passo por certo momento de desequilíbrio, talvez seja um momento propício para receber uma semente de aprendizado, de uma visualização que eu não tinha visto até então. Então, quando eu estou participando de um telefonema, eu não posso entrar naquele padrão hierarquizado. Eu sou alguém que estou aqui acolhendo tal pessoa, mas eu tenho que entrar no padrão de troca e intercâmbio. É óbvio que eu tenho responsabilidades dentro do telefonema, o que é diferente. Eu talvez seja o único responsável, o único com habilidades de responder por meus atos e pensamentos naquela intercâmbio, naquele relacionamento criado naquele momento. Mas, apesar disso, eu tenho que ter a abertura necessária de me colocar num plano de adequação, no mesmo piso do outro, para que haja uma troca produtiva e para que eu possa também aprender com o outro. Aprender com a vida do outro. Eu acho que talvez a leitura mais interessante sobre o atendimento fraterno e a escuta, como vocês fazem na Associação SOS Prece, talvez seja aquela entrevista em conjunto de Clarencio, né, com o André Luiz ou com a companheira que está do lado. O André Luiz aprende com a outra pessoa que está do lado. Não é uma escuta improdutiva. Como ele escuta a história da outra pessoa faz com que ele desperte um campo de reflexão sobre sua própria vida, e despertando um campo de reflexão sobre sua própria vida, na hora que ele vai fazer a entrevista com o Clarencio, é o Clarencio mesmo, acho que é o Clarencio mesmo, não é o outro, não é o Flacos, não. Na hora que ele vai fazer a entrevista com o Clarencio, ele já sabe mais ou menos o que ele vai conversar. Ele já sabe o caminho a ser empreendido, ele já sabe o que ele tem que transformar na vida dele. Então tem que ser o mesmo exercício na Associação SOS Prece. No meu contato, no meu compartilhamento, no meu intercâmbio, não crio resistência, não crio barreiras. Se eu crio resistência e barreira com aquele que está falando, isso quer dizer que tem algo dentro de mim que não quer receber aquele tipo de indução por algum motivo. E eu vou ter que estar aberto e desperto para esse despertar das emoções que muitas vezes eu não gosto, né? Mas que eu vou ter que ler elas para quê? Para eu me transformar num ser melhor. Emoções perturbadoras têm isso. Eu não gosto de senti-las, mas eu vou ter que vivenciá-las para quê? Para que eu tenha a oportunidade de transformar emoções perturbadoras em emoções saudáveis. O Tina Han tem um livro que ele fala sobre cultivar a raiva, né? Como trabalhar a raiva. Eu sou um cara raivoso, eu falo a verdade. Uma das grandes dificuldades no campo das emoções é a cólera e a raiva. Né? E ele fala assim: abrace a sua raiva, não negue que ela existe. Saiba que é um ser raivoso, colérico, rancoroso, mas não precisa expressar também com o outro. Sinta ela. E abraça, acolha ela. Ó, André, você é raivoso mesmo. Tal pessoa fez tal e tal coisa, não foi legal. Então, tenta trabalhar isso numa dinâmica. Não negue as suas emoções e os seus sentimentos. Talvez seja também uma base para o nosso estudo dessa manhã. Vou começar falando um pouquinho de conceitos, mas depois eu vou sempre permeando com esses exemplos para que seja produtivo, principalmente para o trabalhador. Eu acho que o propósito são para os trabalhadores de casa espírita que muitas vezes passam por momentos, ou mesmo à distância, assim, online, assim, passam por momentos de dificuldade, passam por momentos de dúvidas, de apreensões, insegurança. É interessante, eu converso muito com a Kátia isso. Claro que a pessoa que passa pelo primeiro treinamento lá na Associação SOS Prece fica extremamente insegura e desconfiado, né? Nossa, eu vou conversar com tal pessoa. Se a pessoa fizer alguma coisa do outro lado da linha. Se ela fizer alguma coisa do outro lado da linha, foi uma escolha pessoal dela. Nós estamos criando um processo de relacionamento e intercâmbio. Nós estamos dando o máximo das nossas possibilidades, mas nós não somos salvadores de ninguém.
Nós somos alguém, seres humanos, um processo de trabalho íntimo de transformação junto a outros seres humanos dentro dessa grande jornada no planeta Terra. Mas na nossa responsabilidade é de trabalhar com o outro com o maior das minhas possibilidades de fazer bem, de pensar bem. Mas não quer dizer que eu possa decidir e escolher pela outra. Se ela resolver do outro lado da linha cometer alguma coisa, é um padrão dela, pessoal. Então nós vamos ter que ter sempre esse tipo de abertura. Eu quero criar aqui um ambiente de amor, um ambiente de solidariedade, um ambiente de troca, de intercâmbio. Eu quero acolher a pessoa. Eu quero acolher e nesse acolhimento eu quero me entender como ser humano também. Para que eu me torne cada dia mais um ser humano melhor, para que as emoções não me dominem, para que eu possa trabalhar emoções perturbadoras transformando em emoções saudáveis. Então vai ser essa a nossa caminhada. Então vamos conceituar a emoção primeiro, segundo o dicionário. Mas eu acho que de forma intuitiva todos nós sabemos que é uma emoção. Alguém me xinga no trânsito, eu, né, de volta. Né? Xingou no trânsito, ó, bota o dedo, tá fora, né? Xinga. Ah, mas André, você é espírita, não faz isso. Claro que faz isso. Quem disse que não faz isso? Se eu começo a pensar que eu não tenho essas emoções ainda não trabalhadas, né, se eu acredito que eu já sou um ser construído, tranquilo, sereno, é o primeiro engano. Né? E aí, muitas vezes, estimulados naquele que é o nosso calcanhar de Aquiles, despertamos esse campo de emoções conflitadas e perturbadoras e muitas vezes machucamos outras pessoas. Eu tenho diversas emoções perturbadoras. Sabendo que tenho diversas emoções perturbadoras, me disponho a cultivá-las para transformá-las em emoções boas, saudáveis para a minha vida. Emoções perturbadoras são, em determinado momento da minha vida, elas servem e são até saudáveis, mas passando o tempo, evoluindo espiritualmente, eu vejo que já não cabe mais um certo padrão de sentimento e emoções dentro da minha vida. Conceito de emoção, então, do dicionário, só para a gente começar. Então, a emoção são reações rápidas, né? De um estímulo exterior. Ato de deslocar, movimentação. Né? Aliás, na própria palavra tem essa moção, né? O motion da vida, né? A movimentação. Então, algo dinâmico, algo que eu recebo estímulo e já reajo. Ato de deslocar, movimentar. Agitação no campo dos sentimentos. Abalo afetivo ou moral. Turbação, comoção. Porque todas essas características são características emocionais, né? A pessoa me desperta um padrão de vergonha, eu me recolho. A pessoa desperta um padrão de alegria, eu abro. Né? A pessoa me desperta, o toque exterior desperta em mim uma reação no campo da agressividade, eu, né, me coloco também de uma forma mais agressiva. Aí nós vamos, nesses trabalhos que a gente está fazendo sobre as emoções, trabalhar 4 emoções básicas mais à frente. Né? A raiva, a tristeza, a alegria e o medo. Mas, além da raiva, a tristeza, a alegria e o medo, que são importantes da pessoa saber, para quê? Para esse tipo de atendimento no telefone, você tem que saber quando a pessoa está com raiva. Talvez seja até mais interessante aprender um pouquinho sobre emoções secundárias. Emoções secundárias são a combinação dessas emoções primárias, como, por exemplo, a humilhação, como, por exemplo, a vergonha. A humilhação e a vergonha muitas vezes movimentam a pessoa para ligar para o SOS Press. Fiz tal coisa, me sinto culpado. Recebi de tal pessoa certo ataque e me sinto humilhado pela vida, desprezado, desrespeitado. Eu não sei se eu aguento, não sei se eu dou conta dessa existência mais. E aí nós vamos ter que compreender todas essas dinâmicas e interações dentro de nós e fora, nos nossos relacionamentos. Mas sempre lembrar, no passado, aliás, no livro do Marlon também tem esse tipo de leitura que não é tão coerente para os dias de hoje, né? A emoção não é só um sentimento subjetivo individual da criatura. A emoção também é algo que se constrói no meio, no contexto onde ela está. Há emoções válidas em certo contexto que não são válidas em outro contexto. A raiva não é válida, por exemplo, no ambiente espírita. Se você ficar raivoso, apelar algum dia, jogar uma cadeira na parede no grupo espírita, com certeza seu nome vai para a reunião de obsessão e com certeza a pessoa vai te evitar pensando que você está muito do maluco. É assim que funciona. Mas a raiva em determinados ambientes é um padrão social aceitável. Tem uma tribo indígena norte-americana que a raiva é até valorizada.
As pessoas são estimuladas, ó, no momento de desagrado, expresse raiva, expressando raiva, nós entendemos que você está se sentindo incomodado. Nós tentamos criar uma nova dimensão social de maior equilíbrio e harmonia. E nós podemos lembrar também da passagem de Jesus no templo, né? Derribando lá os mercadores do templo lá. Para algumas pessoas que entendem as emoções só do determinado prisma, entendem que Jesus não deveria se colocar de uma forma mais proativa, elas acham aquela mensagem, aquela leitura do evangelho absurda. Mas seres humanos, Jesus se colocava como espírito puro, encarnado como um ser humano no planeta Terra, manifestam emoções tanto de forma proativa, mais enérgica para fora, como também nesse modelo mais de recolhimento. A manifestação emocional do Mestre Jesus é uma emoção controlada, cultivada, tranquila e serena, mesmo sendo enérgica. Por quê? Porque é muito vinculado ao contexto onde ele estava. O contexto é um templo de Jerusalém, um entorno totalmente corrupto, um entorno que necessitava de palavras mais duras, mais enérgicas, mais ríspidas. Não tinha jeito de acolher, confortar naquele momento. Então nós vamos ter que aprender que é um trabalho de bom senso. Vai ter contexto que a colocação e o cultivo da minha emoção vai ser uma emoção mais proativa. Ó, não faça aquela reação de indignação, por exemplo. Uma reação de não. Nós vamos ter que treinar isso no tempo, nós vamos ter que cultivar isso, nós vamos ter que quebrar os nossos preconceitos de achar que há emoções que são totalmente perniciosas e outras que são muito bem aprovadas e achar que isso é universal ainda também. É outra coisa que eu vou bater, vou dialogar, né? Vou dialogar com principalmente a leitura psicológica deles acharem que as emoções são universais. Alguns grupos também, né? Não são a grande maioria, não. Nós vamos trabalhar com uma emoção construída e manifesta no campo do contextual, dentro de contextos específicos. Em determinadas sociedades, certas emoções são valorizadas e certas emoções não são valorizadas. Em certo tipo de sociedade, certas emoções são cultivadas também, as pessoas gostam e outras não gostam tanto. Então, nós temos que pensar sobre isso para que a gente possa receber um telefonema e compreender. A pessoa que fala do outro lado da linha tem sua leitura de vida, sua visão de universo toda construída durante a sua infância, durante a sua matureza, mesmo em vidas anteriores. E aí eu estou conversando com um mundo distinto do meu. Eu não posso tentar compreender um mundo distinto do meu a partir só da minha chave de leitura, mas eu vou ter que construir um idioma em comum. As emoções servem também como idioma em comum, de uma certa forma. E aí eu vou ter que receber o telefonema, a pessoa está nervosa. Será que ela está nervosa ou será que ela aprendeu a falar daquela maneira durante toda a sua caminhada evolucional? Porque aí nós acolhemos, porque se eu pensar que a pessoa está nervosa, emocionalmente nervosa, e está reagindo, me dando pancadinha lá pelo telefonema, eu posso me retrair. E talvez não seja um movimento natural para acolhimento desse ser. Talvez seja o modo dela dizer, talvez seja o modo dela se expressar. Talvez ela só dê conta de fazer daquela forma. E aí nós quebramos esse conceito de universal das emoções e compreendemos que cada um expressa o seu modelo de entendimento de vida a partir das emoções, a partir de uma construção do passado. Então, vamos iniciar com os conceitos que eu estou indo lá na frente. Turbação, comoção, uma reação orgânica de intensidade e duração variáveis, né? Vamos falar da emoção, por exemplo, do amor. A pessoa, um jovem que apaixona-se facilmente, ou a paixão, né? Aí chega lá a menina que ele gosta na frente, o que ele faz? A emoção, né? Ele sente isso corporalmente. Ele sente o rosto enrubescer, ele sente o batimento acelerar, ele sente uma suadeira. Ó, pessoa que vai se fazer, por exemplo, concurso público, prova de concurso público. Me deu um branco na prova de concurso público. Por quê? As emoções me dominaram. Eu sabia de forma racional como é que funcionava, mas a emoção me dominou no momento. E aí, falando assim, nós vamos ver que, então, esse conceito de emoção é algo para ser trabalhado na nossa vida, porque muitas vezes a emoção destrói a nossa existência. Imagina alguém que necessita de passar no concurso público porque ele precisa trabalhar, ele precisa de dinheiro na casa dele. E aí ele fica muito nervoso na hora da prova. Se ele fica muito nervoso na hora da prova, as emoções estão dominando ele. Esse domínio das emoções sobre ele faz com que a vida dele fique cada vez pior.
E nós vamos ter que aprender a olhar para essas emoções e trabalhar elas para que elas não sejam perturbadoras, mas as mesmas energias demandadas dessa manifestação exterior sejam utilizadas agora para emoções sadias e produtivas. Intensidade e durações variáveis, geralmente acompanhadas de alterações respiratórias, circulatórias e de grande excitação mental. Então, as emoções atuam muito no nosso corpo físico. Aliás, a leitura no passado, hoje nem tanto, era um modelo dicotômico em que a razão era uma faculdade da alma muito vinculado ao espírito, à mente, enquanto as emoções eram uma faculdade da alma muito vinculada à corporalidade, por causa dessa manifestação, né, quase instantânea, né, reativa e instantânea. E aí, por isso que eu falei, para você ter uma reação espontânea mais equilibrada e ajustada, você vai ter que trabalhar a base no seu dia a dia, a base da razão e do pensamento mais equilibrado, para que gere essas reações mais tranquilas e equilibradas também. Aí, do manual de psicologia, ciência psicológica do Gazzaniga, uma emoção é uma resposta negativa ou positiva. Então, essas duas polaridades. Pode ser negativa para você ou positiva. Imediata. Então, de forma imediata. Específica para eventos ambientais ou pensamentos internos. Você pode também manifestar uma emoção a partir de uma construção do pensamento. Né? Mesma coisa. Ou um contato num ambiente específico. As emoções normalmente interrompem o que está acontecendo ou desencadeiam mudanças no raciocínio e comportamento. Exemplo, estou atendendo um telefonema na Associação SOS Press. A conversa está até gerando um campo tranquilo, sereno. De repente, a pessoa fala do pai. O pai fez tal e tal coisa. E, por coincidência do destino, o mesmo caso seu particular. Isso gera uma emoção. Isso gera uma emoção. Isso gera um desconforto, muitas vezes. É um toque indutivo. Do outro lado da linha, você sente o batimento aumentar, o suor na face. Muitas vezes um sentimento de, talvez, humilhação, talvez lembrando do seu passado, um desrespeito do seu pai com você, e você se recolhe no telefonema. Por isso a gente tem que tentar ler as nossas emoções e tentar compreender o porquê daquela manifestação emotiva a partir de um toque indutivo do outro lado da linha. Para que eu receba esse tipo de indução, é o produto da pessoa. Eu também tenho esse conteúdo, aceito, estou vendo, mas agora não é o momento de trabalhar com isso. Vou deixar aqui anotadinho que eu trabalho depois. Então, eu acho que isso aí, as emoções normalmente interrompem o que está acontecendo. Tem isso também. Quantos já viram manifestações emocionais dentro de casa, por exemplo? Eu gosto da raiva, né? Eu adoro a raiva. Né? Da raiva. A pessoa te irrita, você vai segurando. Aí, de repente, a pessoa pega um prato, joga o prato na parede, você fala, o que aconteceu? Não estou fazendo nada, né? É um estímulo por muito e muito tempo de incômodo, de irritação do outro aí, que tem uma reação emocional uma certa hora, né? Então, nós vamos ter que ter uma leitura melhor sobre esse tipo de coisa. Eu gostei dessa imagem aí, porque é isso, né? Muitas vezes a pessoa quer muito invadir o seu território, a reação emocional. Não. Dá licença. Não quero conversar com você agora, não. Dá licença, eu vou lá fora, agora não vou conversar com você, não. Né? Então, emoções. Né? Aí vocês vão pensando nas suas aí. Então, reações importantes nesse movimento, vamos falar movimento, juntando a palavra emoção, nesse movimento emocional. Reações fisiológicas, reações no seu corpo físico, como eu falei. Uma circulação de sangue diferente, um batimento acelerado, né? Um suor, uma sudorese mais abundante, dos processos de medo. Então, reação fisiológica, o seu corpo reage a determinadas emoções. Reações expressivas, da mudança de face, mudança de construção tanto que tem os emojis, por isso que eu coloco os emojis, né? Espanto, sei lá, raiva, rancor, tem toda uma construção facial em determinada sociedade para determinada emoção. Até tentaram, o Paul Ekman tentou fazer uma construção de que em todas as sociedades humanas a face, a visualização da face para determinadas emoções seriam as mesmas. Ele não conseguiu porque é óbvio que tem determinadas comunidades que não leem as emoções das mesmas formas, né? Eu vou falar mais para frente aí. Então, nós, dependendo da nossa emoção, nós mostramos na cara, né? Nojo, né? O desprezo, raiva,
todas elas têm uma manifestação em termos de semblante, né, de mudança de semblante. Manifestações construídas só numa identidade individual? Não. É óbvio que, como eu falei, é uma construção social também. Não é só uma subjetividade, mas é o encontro de uma subjetividade dentro do campo de sociedade. Há emoções que são, como eu falei, que são estimuladas em determinadas sociedades. E há certo tipo de emoção que são castradas, que não pode ter de jeito nenhum. Vamos imaginar uma comunidade tradicional. Nessa comunidade tradicional, a raiva também é um elemento que não pode ser sentida por ninguém, porque eles estão, todo mundo, paz e amor ali dentro. Né? Como eu falei, aí o Centro Espírita também serve como esse exemplo também. Se você manifestar a raiva a partir de uma expressão facial, a tendência é que você seja discriminado, a tendência é que você seja isolado do grupo. Porque esse tipo de emoção não é aceito dentro dessa comunidade. Então, para nosso exercício pessoal, que tipo de reação e expressão facial do outro eu não quero compartilhar? A expressão de raiva, de nojo, de desprezo por mim do outro faz com que eu me distancie dele. Porque isso funciona muito dentro do lar. Vamos imaginar que a pessoa é espírita e todo mundo lá na casa dele é protestante. Na hora que ele inventa de falar alguma coisa de espiritualidade, que não é adequado também, que ele tem que respeitar o ambiente dele, as pessoas já falam, ih! E aí vai gerando um padrão de separação, de isolamento. Pode isso dentro de um lar? Não. Aí eu vou ter que tentar compreender o porquê daquela manifestação expressiva em termos faciais do outro. E não ficar vinculado, escravizado à emoção do outro doentia. Mas tentar compreender que ele tem o direito de sentir as emoções que ele está escolhendo para a vida dele. E eu também tenho. Mas eu talvez esteja numa situação melhor, porque agora eu sei que eu tenho, mas eu estou tentando melhorar no tempo. Sem repressão demasiada, mas tentando educar a minha presença aqui junto ao planeta Terra. Reações psicológicas também. Retornos psicológicos dentro dessas emoções também. Vamos lá, então vamos fazer essa distinção, senão a gente corre demais. Senão a gente não corre. Né? Se eu passo o tempo, não dá tempo de eu falar. Né? A distinção, emoções primárias e secundárias. As emoções muitas vezes são classificadas como primárias ou secundárias. As primárias são inatas. Isso é uma leitura da psicologia. Né? Isso é uma leitura da psicologia. Por exemplo, um campo de estudo como a antropologia das emoções, a sociologia das emoções, e diversos outros que trabalham também, a própria filosofia também trabalha um pouco com as emoções, não leem dessa forma, de ser inato. Coloca uma construção social. Né? Inatas, evolutivamente adaptativas e universais. Hoje em dia já tem muito questionamento sobre a universalidade mesmo dessas emoções primárias. Incluem raiva, medo, tristeza, nojo, alegria, surpresa e desprezo. Essas seriam as emoções primárias. A partir dessas emoções primárias, as emoções base, há uma combinação, as emoções secundárias. Né? Elas incluem... deixa eu ver. As secundárias são misturas das emoções primárias. Elas incluem o remorso, a culpa, a submissão, a vergonha, o amor, o rancor e a inveja. Para quem trabalha na Associação SOS Press, já viram aí diversas emoções que aparecem quase toda hora no atendimento. Né? Rancor, inveja, vergonha, submissão, culpa, remorso. Eu falei da humilhação também. Muitos se sentem humilhados e desprezados e desrespeitados pela vida, pelas pessoas e ligam também. Então a gente tem que procurar, além dessas circunstâncias que a pessoa está narrando, tentar compreender por quais emoções ele está vivenciando. Entendendo e compreendendo quais emoções ele está vivenciando naquele momento, você também aprende um pouquinho sobre as suas emoções e vai ser um atendente mais ajustado. Porque se você trabalha as suas emoções, você vai ter a capacidade de auxiliar na emoção do outro. A canalizar, a ajudar num processo em conjunto para que a pessoa estabilize esse campo emocional. Entenderam aí? Todo mundo tranquilo? Ninguém dormiu ainda não? Tá bom. Outro padrão interessante também no trabalho sobre as emoções é o conceito surgido há algum tempo já, mas não é um conceito clássico, que é o conceito da inteligência emocional. Aquela visualização dos estudiosos da área da inteligência de só existir um campo do intelecto, aí o despertar, né? Não é só o campo do intelecto que mostra que uma pessoa é inteligente.
Há pessoas extremamente inteligentes no campo da intelectualidade que estão extremamente estúpidas no campo emocional. Há pessoas que têm um QI gigantesco em termos de intelectualidade, de inteligência, da forma tradicional como a gente lia, mas emocionalmente acaba atrapalhando toda a sua vida e não tem nenhuma conquista, mesmo nesse campo de inteligência formal. E aí, principalmente o Daniel Goleman se colocou como alguém que representa esse conceito da inteligência emocional, né? Há a necessidade também de construção e desenvolvimento de uma inteligência emocional. Se colocar diante de criaturas, diante de contextos específicos de uma forma equilibrada e ajustada. Se ajustar e adaptar a certos contextos. E aí eu tenho que falar, porque a psicologia não fala. Isso é um ajuste de contexto. Né? Ajuste contextual. É óbvio que há ajustes contextuais muito complicados. Por quê? Muitas vezes, ajuste contextual é se adaptar a uma comunidade, a uma sociedade, muitas vezes, desonesta. Talvez o conceito tenha essa dificuldade de leitura e interpretação por causa disso. Em termos gerais, adaptação. Em termos gerais, ajuste ao plano social. Mas podemos falar que Jesus era um ajustado ou um desajustado? Em termos de inteligência emocional, era o ápice do que nós conhecemos no planeta Terra. Mas para quem olhava em torno, e se tivesse um psicólogo lá na hora, falava, é totalmente desequilibrado. Porque não participa do contexto aqui. Não participa do contexto, propõe algo novo, propõe uma revolução espiritual. Os revolucionários no campo do intelecto, da espiritualidade, são mal entendidos pelas ciências humanas. E aí nós compreendemos que a inteligência emocional vai além dessa construção de ajuste a um determinado contexto. Mas se o ser está no futuro da raça, fica difícil falar de ajustar-se ao contexto específico. Só para a gente tentar compreender que a dinâmica da conquista da inteligência emocional é bom para nós, meros mortais, para o planeta Terra, num planeta em provas e expiações. Mas mesmo assim, tem muita gente que não se encaixa nesse padrão. Tem muita gente que é colocado como perturbado, desequilibrado, que não possui inteligência emocional, mas na realidade já está numa outra chave de entendimento de vida. Os grandes gênios funcionam dessa forma. A partir dessa revisão, o processamento de informações emocionais foi explicado através de um modelo de 4 níveis. Uma explicação dessa construção da inteligência emocional a partir de 4 pontos. Está nesse artigo aí que faz um resumo, faz um estudo de literatura lá, do conceito de inteligência emocional. Inteligência emocional, teoria, pesquisa, medida, aplicações e controvérsias. Aí, para quem quiser o artigo, né, ler o artigo na internet. A partir dessa revisão, o processamento de informações emocionais foi explicado através de um modelo de 4 níveis. Primeiro deles, percepção acurada das emoções. Eu me coloco como um ser que busca entender como funcionam as emoções em mim. Como eu manifesto determinadas emoções, em quais momentos, de que forma. Se isso está sendo produtivo para a minha vida ou se isso está sendo destrutivo para a minha caminhada. B. Uso da emoção para facilitar o pensamento, a resolução de problemas e criatividade, como eu falei do branco da prova. Eu utilizo a minha emoção agora para que tudo se torne claro e lúcido à minha frente, mas não uma emoção, por exemplo, como do medo, que faz com que eu dê um branco na minha frente e eu não consiga construir nada de produtivo. Então, uso da minha emoção, e aí a emoção tem que ser cultivada, não pode ser aquela reação, né, escravizante, para facilitar o pensamento, resolução de problemas e processo criativo. Por exemplo, artistas trabalham muito numa leitura emocional de vida, e a partir de uma leitura emocional de vida conseguem construir obras literárias, ou obras mesmo, pinturas ou esculturas de alto grau estético. Por quê? Porque trabalham suas emoções, expandem o campo das suas emoções de uma forma ajustada ao campo que ele escolheu para o seu trabalho, que é o trabalho artístico. C. Compreensão das emoções. Eu vou ter que compreender como são as emoções e também com as emoções dos outros, né? Compreensão tem muito a ver com olhar para o outro também. E D. Controle das emoções para crescimento pessoal. No livro O Cultivo das Emoções, ele não gosta do trabalho controle de emoções. Mas se a gente pensa numa base kardeciana de educação moral, é sim controle de emoções. Porque a emoção é o aspecto, a minha reação diante da vida. É um processo de manifestação já no campo do externo. E como é um processo de manifestação, é a ponta da lança, tem todo um processo anterior que tem que ser construído e reconstruído a partir de uma educação moral. Então, controle das emoções.
Como eu controlo as minhas emoções diante de certo público? Como eu controlo as minhas emoções num ambiente específico? Como eu controlo as minhas emoções porque essa emoção não é bem vista em determinado ponto da minha caminhada e me prejudica também, em termos subjetivos. Controle de emoções para um crescimento pessoal, para o meu crescimento pessoal. E aí da expressão facial, vamos correr, senão não entro na obra da Joana, que talvez para você seja mais interessante. Eu já falei sobre a expressão facial, as emoções também têm as suas representações no campo da expressão facial. Descobri quantas expressões uma face é capaz de fazer, mais de 10.000. Além disso, identifiquei aquelas que aparentemente são mais centrais para as emoções. Desde então, utilizei o sistema de codificação da ação facial para estudar milhares de fotografias e dezenas de milhares de expressões faciais filmadas ou gravadas em vídeo, medindo cada movimento muscular em cada expressão. É do Paul Ekman na linguagem das emoções. Quanto à leitura das expressões faciais, como eu falei, tem a questão contextual, certas expressões e manifestação de expressão no campo da expressão facial tem um contexto específico e também tem o que o leitor está vendo, né? O que eu estou vendo? Eu estou olhando para o outro, eu posso pensar que é olhar de raiva, mas talvez não seja raiva. Talvez eu perguntando para a pessoa, ele está, sei lá, com nojo, com um rancor, ou outro tipo de leitura, sem ser essa leitura da emoção chamada raiva. Então tem muito a ver também com o que eu vejo. O que eu vejo no olhar do outro? O que eu vejo e construo em termos de representação do que o outro está expressando para mim? Vou ter que pensar nisso. E aí, para a gente quebrar um pouquinho esse padrão de universalidade, eu coloquei uma citação que não fala da universalidade, mas fala da relatividade, da demonstração das emoções em determinados contextos sociais. As experiências emocionais singulares, são singulares, né? São individuais, são construídas sim individualmente, mas se expressam em formas coletivas e muitas vezes são treinadas e exercitadas no campo de sociedade. As experiências emocionais singulares, sentidas e vividas por um ator social específico, são produtos de relação, produtos relacionais na minha relação com o outro, são produtos relacionais entre os indivíduos, a cultura e a sociedade. Estas experiências traduzem as alianças produzidas, levando em conta as normas sociais, os costumes, as tradições e as crenças, ou convicções em torno das próprias emoções. Então, todos esses fatores acabam implicando na nossa leitura sobre as emoções. Vamos trabalhar com a Joana, então, agora, para a gente entrar no campo espírita e vamos ver o que a Joana pode trazer em termos de reflexão para a nossa vida e para os nossos atendimentos aí fora. Então, a Joana constrói em suas obras, na obra psicológica da Joana de Anjos, também nas outras obras que ela publica, uma teoria de conceitos sobre emoção. Né? Vou tentar explorar um pouquinho disso aqui agora. E aí o primeiro ponto do livro Autodescobrimento, no capítulo de número 2. Uma emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos. Então, a produtividade e a positividade de uma emoção bem construída. Emoções de alegria, emoções... bem que eu falei errado, porque todas as emoções têm o seu padrão positivo. Muitas vezes a emoção chamada tristeza tem o fator de representar para a pessoa um momento de reflexividade, um momento de reflexão sobre a vida dela. Uma emoção como a raiva também tem um fator produtivo. Qual que é? Muitas vezes, demarcar limites no campo dos meus relacionamentos. Ó, aqui você não entra, que você não tem o direito. Né? Emoções como a alegria, visivelmente, tem o seu padrão produtivo e todos nós conseguimos ler isso. Uma certa dificuldade que a gente tem na nossa vida em termos de leitura das emoções, que nós construímos um padrão fechado de catalogar essas emoções. Nós acreditamos, só a alegria é boa, a tristeza é horrível, horrorosa, eu não quero passar por isso. Só determinada coisa é boa, né? E, por exemplo, o medo não é bom, eu não quero sentir isso de forma nenhuma. E criando esse plano isolado dos dois fatores, a gente não vê que essas reações emocionais são produtivas, todas elas, só basta um campo de leitura adequado do porquê dela naquele momento. O interessante do livro O Cultivo das Emoções é o seguinte, ela constrói as emoções como sendo estações do ano. A alegria seria lá o verão, nem lembro se era o verão mesmo não, né? O medo seria o outono, a tristeza, o inverno.
São estações do ano que nós passamos de forma obrigatória, mas que geram também não um padrão de deslocamento e de distanciamento, mas gera assim, ó, eu passo por isso e aprendo com esse tipo de situação. Isso que é o mais importante. Eu aprendo com a tristeza, eu aprendo com a raiva, eu aprendo com a humilhação. Os espíritos amigos, os espíritos superiores, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, falam que a humilhação vem ao encontro da criatura do orgulhoso. Como a humilhação encontra o orgulhoso, qual que é o processo de desconstrução? É do orgulho. Para quê? Para o ser se tornar humilde. A humilhação está lá no capítulo, lá, nas mensagens sobre a cólera, né? A humilhação do outro é porque ele muitas vezes constrói uma imagem de si mesmo muito deformada e muito amplificada. E construindo uma imagem de si mesmo muito amplificada e muito deformada, vem alguém de fora e fala assim, ó, você não tá com essa bola toda não, só. Te conheço já, ó. O que você tá falando aí, essas bobagens aí? Eu sei quem você é. E aí, a pessoa se sentindo humilhada, ela sai daquele padrão idealizado de ser superior e se coloca no piso, muitas vezes no começo, até inferior do que ela é, mas depois ela vai entrando num padrão até se entender e se compreender quem se é de verdade nesse momento de sua vida. Então, emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos para a criatura e forças para realizações expressivas, promovendo aqueles que a comandam. Como pode fazer-se instrumento de desgraça, caso lhes fuja ao contrário. Crimes passionais baseados num campo de emoção perturbada. Eu tenho ciúme, sou extremamente ciumento. E como sou extremamente ciumento, eu vejo um quadro, por exemplo, de infidelidade e traição, eu pego uma arma no momento e assassino as duas pessoas que estão na minha frente. Por quê? É uma construção de uma emoção desequilibrada. E a fase da Joana, tem uma palavra interessante no livro Autodescobrimento da Joana lá, comando das emoções. Porque se eu tenho comando das emoções, isso não me atinge. Isso não me atinge, me sinto tocado, sinto triste, sinto pesar por isso, mas eu não vou fazer nada. Eu vou me afastar de uma forma natural, como na leitura lá, nesse exemplo que eu falei, a leitura lá do livro Ave Cristo, né? No livro Ave Cristo, há esse mesmo tipo de quadro. E a gente pode ver o padrão lá do... Até esqueci o nome, pelo amor de Deus. Eu tô esquecendo o nome do Ave Cristo já, Jesus. Eu tô lembrando o nome dele como Corvino, né? O Corvino, o moço, mas o anterior, o pai do Tassiano, né? O pai do Tassiano. Esqueci o nome agora, depois vocês me lembram, né? Ele passa por um momento de dificuldade, ele olha e pega a sua mulher com o tio, lá, o primo dela lá, numa situação difícil. A primeira emoção que ele teve é, eu vou fazer algo. Não, eu não vou aceitar isso, eu sou um cidadão romano, eu tenho meu orgulho, eu tenho meu brio, eu vou pegar uma arma aqui e vou assassinar os dois. E aí, o que ele lembra na hora? A emoção dele, ao mesmo tempo que quer se lançar para assassinar os dois, ao mesmo tempo ele lembra um quadro. Ele lembra que momentos antes ele estava reunido com alguns companheiros cristãos, num ambiente simples na cidade de Roma, e tinha aprendido sobre fatores de espiritualidade muito mais avançados do que isso. Então nós vamos vendo que há emoções sim, mas o controle e o comando das emoções tem a ver com uma construção inicial de um novo modelo mental, de uma nova leitura de vida. Uma leitura menos materialista, uma leitura mais espiritualista. Esse companheiro, ele foi treinado por passar por certas dificuldades dentro da existência. Aí a gente tem que falar sobre instrução e educação. Se eu estou aqui aprendendo sobre um tema específico, quer dizer que eu vou passar por um dia por uma situação muitas vezes constrangedora, que eu vou ter que exercitar o que eu aprendi. Esse exercício do que eu aprendi tem a ver, muitas vezes, com controlar as emoções no momento que eu estou passando pela prova. O caso do livro Ave Cristo representa isso. Ó, eu controlo porque eu aprendi anteriormente. Eu aprendi que há coisas superiores a esses encontros corporais e materiais. Eu aprendi que amar as criaturas vai além do amor casal, mas tem a ver com amar a toda a humanidade. E como eu construí essa base, é óbvio que a reação vai ser muito mais equilibrada. Então, emoção bem direcionada é porque tem uma construção anterior. Educação moral, educação intelecto moral, principalmente lá a partir da lei do progresso de O Livro dos Espíritos. Porque todos nós somos seres emocionais. E aí não adianta você falar, eu me construí como alguém sem nenhuma emoção. Eu não reajo a nada, eu sou frio na alegria, eu sou frio na tristeza, eu não tenho medo. Muitos se acreditam robôs dentro do mundo, porque muitas vezes eles paralisam mesmo, eles não querem ler que estão emocionados de determinada forma. E nós vamos ter que
que vê o quanto em nós está fazendo também esse padrão de paralisação e cristalização. De não ver certas emoções, porque não acredita que essas emoções sejam produtivas, ou mesmo assim, tem um certo preconceito com determinado tipo de emoção. Como eu falei, a emoção da raiva. Muitas pessoas não se veem como pessoas raivosas. Por quê? Porque a sociedade pune pessoas raivosas. E aí ela olha para dentro e muitas vezes trata uma pessoa mal, e ela não vê assim, ô André, você é raivoso. A manifestação emocional tem a ver com uma construção interior de raiva. Você é raivoso, você tem que ver isso. Isso aconteceu, esse movimento externo, de forma instantânea, e muitas vezes machucando outra pessoa, porque você tem isso cultivado dentro de si. Então nós somos seres emocionais, nós nos emocionamos, nós somos afetados pela vida, né? E afetados pela vida, nós reagimos à vida. Eu acho interessante, tem um livro de literatura, esse merece ser lido, hein? Do Mário Vargas Llosa, A Festa do Bode. A Festa do Bode é a história da República Dominicana. Quando eu estava trabalhando com minhas emoções, eu fiquei pensando, tem um personagem lá, um dos centrais, que é uma história verídica, chama Juan Balaguer. Juan Balaguer foi um ex-presidente da República Dominicana. Ele era reconhecido por ser um ser assim, sem nenhuma emoção. Olhava para ele, estava sempre com a mesma face. E isso gerava uma perspectiva e uma dificuldade de relacionamento das outras pessoas. As pessoas no seu entorno não sabiam se ele queria matar elas ou se queria colocar elas num cargo melhor. As pessoas fazem isso muitas vezes de uma forma inconsciente, porque tem muitos traumas e dificuldades interiores e não conseguem lidar com isso. E constrói uma imagem de eu sou invulnerável e eu não expresso nenhuma emoção nos meus gestos e pensamentos e mesmo nas minhas atitudes, quer dizer, dentro da vida. Mas, para Joana, nós somos seres emocionais. E se eu não expresso nenhuma emoção, muitas vezes está lá dentro de mim pulsando, doida para sair para fora. E aí que é o problema, né? Quando eu não vejo, quando eu não visualizo, quando eu não entendo, quando eu não compreendo, quando eu não cultivo, vai acumulando e nesse processo de acúmulo chega uma hora que eu explodo. Né? O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais, que se emocionam dentro da vida. Recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão, passando pela emoção. Por isso que eu citei o capítulo de número 11, item 8, a mensagem de Lázaro sobre a lei do amor. Nós escolhemos ou a via da sensação ou a via dos sentimentos. A via dos sentimentos, bem construída, leva a nós o entendimento e também o trabalho no campo do amor. A via das sensações constrói um círculo vicioso de experimentações, de quedas e reparações no ambiente dos encarnados, por diversas e diversas vezes. Então, a emoção, a minha reação ao que a vida me propõe, é importante para que eu possa construir não mais campos de sensação, mas de sentimentos baseados numa estrutura de amor. Também para Joana de Ângeles, a emoção é uma faculdade da alma. Como pensamento, como sentimento, como a vontade. Pensamento, sentimento e vontade são faculdades da alma, principalmente trabalhadas por Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aqui, a Joana coloca para nós também a emoção como uma dessas faculdades. Apesar de ser uma postura por nós muito reativa e, como eu falei, parece ser muito vinculada a um campo externo, né, de corporalidade, mas também é algo que a gente pode trabalhar no tempo. No espírito, encontram-se as faculdades que lhe caracterizam o nível de evolução ou de primarismo. Consciência, afetividade, sensibilidade, sensações, memórias, emoções, sensações, emoções, inteligência e memória. As emoções do amor e do ódio, do ciúme e da confiança, do rancor e do perdão, assim como outras, estão adstritas ao estado evolutivo de cada qual. Então, como eu me manifesto exteriormente a partir da reação chamada emoções, tem a ver com a minha construção evolutiva. Minha construção em pensamento, minha construção em sentimentos, minha construção em intelecto moral. Por isso que eu estou falando que esse tipo de trabalho constrói uma base para que a reação não seja tão intempestiva, tão desequilibrada. E aí a gente vai ter que... Vocês estão imaginando a vida de vocês aí? Tem que imaginar a vida de vocês aí, né? Pensar sobre só no que eu estou falando, não. Pensar assim, e aí, na minha vida, como encaixa isso? E aí, como é que funciona isso para mim?
Pensem nisso, né? E tentem escrever no papel aí, para pensar depois melhor. Né? Como eu vou criar um plano estratégico de trabalhar essa emoção perturbada e desequilibrada, que atrapalha todos os meus relacionamentos, transformar ela numa emoção saudável. Né? Utilizar a mesma energia para me construir como um ser melhor. A relação também sobre sentimentos e emoções é algo que a Joana de Ângeles trabalha para nós também. Deixa eu só ver qual que é o livro anterior aqui. Não, eu posso. Beleza, já. O amor como solução dela, agora eu encontro com a paz e com a saúde, do capítulo número 7. Sentimentos são vivências do que é percebido pelas emoções, porque a emoção é esse trato nosso mais externo, né? O nosso reagir, como eu falei, de forma instantânea, de maneira consciente, enquanto que a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória, que se encarrega de pôr brilho nos olhos, colorir a face e sorrir. A emoção produz o sentimento, que passa a ser o júbilo ou constrangimento, a expectativa ou a frustração. A emoção seria, então, esse contato nosso de mais imediato, né? Tem uma variação para alguns autores de humor. Humor é diferente de emoções, né? Humor, a pessoa é mal-humorada, ela é rancorosa, ela é uma construção mais a médio, longo, né? Porque sempre que você encontra ela, tem um certo padrão, né? As emoções não. É um estímulo, como eu falei, de reativo, muito rápido, espontâneo. Das emoções também, pra gente pensar também. Nada se destrói dentro de você. Pode ficar tranquilo que você não vai apagar assim com a borrachinha, não. Como eu falei, você vai ter que transformar a emoção doentia desequilibrada numa emoção saudável. A emoção doentia desequilibrada, como eu disse, foi produtiva em determinado momento da sua caminhada evolucional. Agora não serve mais. É isso que é o ponto difícil. Foi produtiva e eu me apeguei a esse tipo de reação. E aí, como eu me apeguei a esse tipo de reação, eu vou de forma automática reproduzindo diversas vezes. Eu vou ter que desarmar e desconstruir essa emoção destrutiva na minha vida para construir uma emoção saudável. Mas não vou jogar ela fora, de jeito nenhum. Uma pergunta, eu não sei se está aí, a pessoa me perguntou uma vez numa palestra que ela tinha muita dificuldade de compreender como se daria essa transformação do homem velho em homem novo. A gente deixaria tudo para trás? Não, nós trazemos... Eu perguntei, André, a Dalva. Ah, é a Dalva tá aí, Dalva Rezende. É, Dalva. Eu sim, de baixo. Tá vendo? Nós estamos conectados mentalmente, por isso que eu lembrei de você, tá vendo? Lembrei da pergunta, eu acho que eu já até respondi, mas eu vou responder de novo. Não se joga nada fora, né? O homem velho, na realidade, é uma reconfiguração, o homem novo, na realidade, é uma reconfiguração do homem velho. Por isso que a gente pega o modelo Paulo de Tarso. Por que o modelo Paulo de Tarso? As características que eram improdutivas para ele quando ele estava vinculado como Saulo, se transformam em características positivas quando ele se transforma no Paulo de Tarso. A energia demandada para agressividade, para limitação de outras pessoas, é a energia mesma utilizada para a expansão do cristianismo, para um trabalho mais consciente. Então, nós não jogamos fora, nós reajustamos essas energias interiores a partir de uma nova visão sobre a vida, uma nova visão sobre o nosso mundo interior. Por isso que a construção do Cristo é sempre de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quando você tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, as circunstâncias se expressam na nossa vida aqui como encarnados e nos estimulam a uma nova abordagem dentro da vida. Se eu sou cristalizado, se eu sou orgulhoso, não, essa abordagem é errada, equivocada, eu não vou mudar. Eu acho que eu estou bem aqui agora. Mas se eu sou aberto e receptivo, eu vejo que é uma nova proposta evolucional para mim. É um novo trabalho, é um novo relacionamento, é uma nova abertura que eu vou ter que me engajar de uma forma mais consciente. As pessoas têm dificuldade de abordar questões novas dentro da sua vida, a gente vai ter que cada vez mais estar aberto a receptivo a questões novas, a novos livros, novos relacionamentos, novas pessoas, novas circunstâncias, e não sofrer dentro da novidade, mas se aventurar dentro da novidade para se transformar numa nova alma. Porque reconfigurar o nosso campo interno é muito difícil, porque a gente está escravizado, apegado e viciado a determinadas emoções. Tem gente que é viciado na emoção, como eu falei, da raiva ou do medo. Viciado no medo. Vamos falar do medo, então, agora. Já falei muito da raiva. Né? O viciado no medo. Sempre na mesma situação se coloca em medo. Mesmo se você fala assim, ó, não precisa ficar com medo. Ó, ele consegue ler analiticamente, racionalmente, ó,
tais e tais fatores, não tem nenhum motivo de eu ter medo, mas ela está tão viciado na emoção do medo que chega a determinada situação, chega a determinada pessoa, gera o quê? Desperta o quê? A emoção do medo. Então nós vamos ter que estar atento a essas nossas viciações, essas nossas demandas interiores de sempre polarizar numa determinada emoção em determinada circunstância. Isso é escravização, isso é viciação. A raiva é mais fácil de visualizar também, eu acho, né? Por isso que eu não gosto da raiva, né? Eu falei do xingar no trânsito. É o cara viciado em raiva. Ele gosta daquilo. Ele não muda, sabe por que ele não muda? Porque ele gosta daquilo. Ele gosta de se colocar como ser raivoso. Raiva, eu me coloco na vida com a raiva. É produtivo mesmo, muitas vezes, mas muitas vezes também eu me coloco, ó, não mexa comigo que eu sou um cara raivoso. Sou nervoso. Né? Gera um padrão de distanciamento do outro. Ó, não, não mexe comigo não, que eu sou perigoso. Né? Porque eu me utilizo da raiva, essa energia da raiva, para espantar as pessoas que estão no meu entorno. Então nós vamos ter que ter esse tipo de leitura. Né? Não será com o desaparecimento de um tipo de emoção que se desfrutará imediatamente de outra. Não é assim, ó, eu tenho raiva, vou descartar isso aqui. E aí o que a gente faz quando a gente pensa dessa forma, que só a retirada? A gente acredita que é uma manifestação externa, ó, agora eu vou ser um menino bonzinho, vai apagar a raiva que tem dentro de mim. Não apaga a raiva que tem dentro de mim. Muitas vezes eu trabalho o comportamento, mas não trabalho a estrutura central, a base, a fonte. Vamos desenvolver então da raiva, já que eu estou falando da raiva, né? Como diz lá o espírito protetor na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a raiva tem a ver com a autoimagem idealizada. Um ser que acredita ser muito superior que ele é mesmo. Aí outra pessoa aponta para ele, você não é superior. E como ele se sente humilhado, ele reage junto ao outro, ele quer agredir o outro. Ou agredir a vida. E aí o remédio para isso, segundo o espírito protetor, é, ó, se você se olhasse no espelho nesse momento, você se veria com uma face de um louco. Você ficaria com vergonha de estar dessa forma. Então, é isso. Você não joga fora a raiva e constrói um comportamento adequado. Eu sou um homem bonzinho, eu sou calmo. Boa indicação de filme para ser assistido. Sobre a raiva, né? Sobre a emoção da raiva. Aquele filme do Adam Sandler. Não sei como que é o nome, Tratamento de Choque, que é o nome. Adam Sandler e Jack Nicholson. Né? Ele finge que ele não tem raiva, mas nos momentos que ele é estimulado, o que acontece? Raiva, ele bate nos outros, ele quebra tudo, ele pega um taco de beisebol, ele quer bater em todo mundo. Um dia de fúria também. O que acontece com um ser que trabalha mal suas emoções? O que acontece com um ser que esconde de si mesmo que tem raiva da vida? E como esconde de si que tem raiva da vida, chega um dia, como lá o Michael Douglas, né? Pega um taco de beisebol e começa a matar todo mundo, porque ele acredita que ele está sendo ofendido pela vida. Porque é assim, quando eu crio um aspecto de ilusório sobre as minhas emoções, esse processo de autoilusão gera algo não trabalhado dentro de mim que um dia vai explodir. Tá bem? Então fica como 2 dicas de tratamento de choque e um dia de fúria, para ver como as emoções mal trabalhadas geram um padrão de dificuldade dentro da vida, dentro dos nossos relacionamentos. Lá no caso, não vou dando spoiler, né? No caso do Dan Sandler, ele perde o relacionamento dele lá com a Marisa Tomei, né? Eu acho que é a atriz principal. E aí o Jack Nicholson vem para auxiliar ele e ele tá achando que o Jack Nicholson tá para infernizar a vida dele. Né? Na realidade, não. O Jack Nicholson está provocando ele, provoca ele. Para quê? Para que ele se coloque como ser, eu sou um ser raivoso, eu tenho que trabalhar esse negócio. Então não se destrói. Não esconda que é tal coisa, porque se escondendo, não vai ter oportunidade de trabalhar. Não se podendo viver sem as emoções, nós não vivemos sem emoções. Cuidar-se daquelas que edificam em detrimento das que perturbam. Quando eu descubro, eu começo a cuidar de um polo de oposição daquelas que me edificam, e também começo a desarmar esse processo anterior. E aí, saindo da teoria psicológica lá das emoções da Joana de Ângeles, alguns pontos que a gente destacou, a gente vai trabalhar também as emoções perturbadoras, que eu acho que a gente já falou um pouquinho. As emoções, do ponto de vista psicológico, podem ser as agradáveis ou perturbadoras. Como eu falei, agradáveis ou perturbadoras tem muito a ver com o contexto onde a pessoa está e também com o grau de evolução que ela está. Se eu vejo uma pessoa, principalmente quando a gente está recebendo um telefonema lá, se a pessoa é raivosa, rancorosa, e se expressa aquelas emoções no telefonema, talvez seja o piso evolucional dela, por incrível que pareça. Talvez não, até, pensando melhor. Se ela ligou, está sentindo dificuldade com isso, ela está expressando, eu tô com problema em tal e tal área no telefone, quer dizer que é o padrão normal dela, mas ela já quer algo diferente para a existência dela. Ela já vê a necessidade de um outro tipo de trabalho.
Por isso que eu falei, além de contextual, tem a ver com evolução espiritual. E aí quem está atendendo o telefone e vê a pessoa ainda num processo ainda primário de trabalho com as emoções, é óbvio que ele não pode falar, mas Jesus, mas Jesus, não vai dar certo. Não vai dar certo. É algo muito profundo e muito abstrato para ela. Ela não dá conta de compreender aquilo. Talvez até a Kátia sempre fala, é verdade, a construção da prece seja melhor. Para quê? Para, na hora, ela ficar estabilizada, tranquila e calma. Talvez a única coisa que ela consiga do atendimento seja essa orientação no campo da prece, que vai manter ela mais equilibrada, aí mais prece, aí depois ela recebe a prece, depois ela aprende a fazer prece por ela mesma, e ela vai abrindo o campo mental dela. Mas emoções perturbadoras, muitas vezes muito primitivas, o trabalho a ser feito com essa pessoa é no tempo. Não adianta você falar para ela que o amor de Jesus é que te coloca. Uma vez eu passei por um atendimento fraterno no Hospital Espírita André Luiz, eu estava rindo disso outro dia. Porque foi isso, era em dupla que aconteceu o atendimento fraterno. A pessoa chegou para ser atendida, ela queria mandar todo mundo para aquele lugar dos familiares que internaram ela. E tinha que ter dado mesmo um canal de comunicação. Ela queria desabafar, pelo amor de Deus. As pessoas gostam de desabafar. Elas gostam de lançar para fora, como se tivesse um lixo interior. Eu quero lançar, que eu não estou aguentando carregar isso dentro de mim. E aí a pessoa que estava no atendimento falou, não, esquece isso, irmãzinha. Lembra, no amor de Jesus, vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo você falar do amor de Jesus nessa hora, não. Né? Não vai dar certo. Você vai ter que trabalhar com ela primeiro assim, não, é verdade? É verdade que tá fazendo isso? Nossa, esse povo é dureza, esse povo, hein? Esse povo de hoje tá difícil, não tá? E ela vai falando. Claro que no atendimento do SOS Press tem um tempo adequado. Eu tô falando de outros tipos de atendimento. Outros tipos de atendimento com demanda, pode falar muito tempo, né? Você vai esperar ela esvaziar daquele conteúdo lá para depois abrir outras coisas. Mas ela quer aquele emoção perturbadora, ela está se alimentando. Para ela não é nem perturbadora, ela está se alimentando daquele tipo de emoção. Para eu que estou olhando de fora, talvez seja perturbador. Para ela, não é não. Só se torna perturbador quando ela se sente incomodada e acredita que aquilo ali está atrapalhando a vida dela. Aí ela se dispõe também a trabalhar. Estabelecendo identidades, tais como aproximação, medo, repugnância e rejeição. E aí nós podemos pensar no nosso papel como atendentes, né? Como é na construção desse relacionamento. Nós passamos por isso, ó. Dependendo da fala do outro, da emoção expressa pelo outro, eu me aproximo. Eu também passo por isso. Eu chego próximo. Porque eu sinto um papel, uma identidade com o outro que está falando do outro lado da linha. Medo, né? Pode ser também medo. Né? Nossa, o que está falando? Será que essa pessoa é equilibrada? Será que vai dar algum problema aqui no telefonema? Tem muita gente que fala coisas absurdas, né? Repugnância, que nojo. Faz aquele movimento de repugnância, de afastamento também. E seguindo a repugnância, a rejeição. O bom trabalhador tem como modelo a figura do Cristo. E a figura do Cristo era passar por todas essas estruturas de relacionamento e agir de uma forma equilibrada e adequada, com determinada uma delas. Para isso, eu vou ter que ter uma leitura de vida apropriada. Para isso, eu vou ter que entender que tudo isso é normal. Não tem nada normal aqui dentro. Quem está ligando no telefonema lá não está normal. Né? Está no processo, muitas vezes, de perturbação, de desequilíbrio. Eu vou tentar, na fala, quem sabe, amainar um pouquinho isso. Mas é natural que ele se expresse dessa forma? É natural. Se não fosse natural, não era expresso dessa forma. Para que a gente não crie esse grau de separação de receber um telefonema e acreditar ser de um outro mundo diferente do outro que está falando do outro lado. Eu estou falando há algum tempo, tomar cuidado com bicho grilo de casa espírita. Conhece bicho grilo de casa espírita? Eu só vivo em casa espírita, meus amigos são só espíritas, eu vou na reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também vou. Domingo também tem uma noite também, eu vou lá também. Né? Isso é loucura, isso é fanatismo religioso. Doutrina espírita é de libertação, de emancipação de consciência. É de um olhar diferente dentro da vida. Eu posso ser... uma vez, no Grupo Emmanuel, vou até falar o lugar. No Grupo Emmanuel, eu estava lá sentado na plateia, no sábado de manhã, as pessoas riram de uma pessoa que falou a verdade em termos de codificação espírita. Ela falou assim, eu sou espírita, mas sou não praticante. Em vez da expositora que estava lá na frente falar assim, não tem nada disso não, companheira. Ser espírita só está dentro da identidade espírita.
Pode ser dentro de casa, pode ser num lugar que você quiser. Não precisa entrar num centro espírita para ser espírita, não, pelo amor de Deus. Não, as pessoas lá ficaram rindo, na risinho, achando que a pessoa tinha falado uma coisa muito maluca, aloprada. Não falou. Eu acho interessante isso, né? A pessoa ri, não, tá errado. A pessoa é espírita em qualquer lugar onde ela quiser ser espírita. Se ela estiver na Noruega, na Dinamarca, tem centro espírita lá? Não tem centro espírita lá. Se ela estiver num rincãozão lá, às vezes ela caiu lá os livros dos espíritos na mão dela lá, e não tem nem acesso à internet a nada. Ela é espírita lá no grupamento dela. Não precisa de casa espírita, não precisa de muro construído. É óbvio que quem se vincula a um marco institucional, quando ouve isso, fica até arrepia, né? Vai acabar com o centro espírita. Não vai acabar, não. É óbvio que a construção coletiva é apropriada para o processo de aprendizado, um trabalho em conjunto, perspectiva de relacionamento. Mas bicho grilo de casa espírita tá por fora. Já chegou o momento da gente ter outros relacionamentos, outros contatos. Ah, mas a pessoa é difícil demais. Jesus falava que veio para os difíceis, não foi para os fáceis não, né? Ele falou que vinha para os fáceis, aquele lá, só gente igualzinha a mim, lá na casa espírita, todo mundo faz prece antes da reunião, faz prece depois da reunião, todo mundo equilibrado. Oi, companheiro, pode entrar na frente, que bom. Quem dera se a vida fosse assim. A vida não funciona assim. Nós vamos ter que construir uma vida assim, com honestidade e autenticidade. Nós vamos ter que trazer a casa espírita agora para o mundo. Esse que é o processo difícil. Transpor o nosso comportamento da casa espírita para o mundo, do mesmo jeito, com autenticidade, com franqueza. E o outro vai falar assim, pô, esse cara é bacana demais. Nossa, esse cara é muito legal. O que será que ele faz? Nem vou falar que eu sou espírita, não. Aí, conversando, pô, esse negócio é bacana, hein? Eu gosto do seu comportamento. Eu acho que eu queria ser assim também. Aí surge, eu vou lá ver como é que funciona essa reunião. E aí a pessoa vai aprendendo. Mas quando você chega numa casa espírita, todo mundo fechado em si mesmo, né? É o bicho grilo. Não, tem que arrumar a sala de paz. Não, eu tenho que fazer a fila funcionar. Não. Você perde o conteúdo, isso é a forma, a aparência. Você tem que pensar, por que motivo estou numa casa espírita? Por que motivo eu trabalho um acolhimento como na Associação SOS Prece? Qual que é o motivo? O que eu vim fazer aqui? Por que eu caí aqui? Se eu descubro por que eu caí aqui, meio caminho andado para entender o mínimo o seu propósito dentro da vida. Você não caiu por erro, muitas vezes de forma inconsciente, automática, isso aqui é interessante. E entrei lá, mas eu não fui pensando no trabalho. Mas tem um momento que eu vou ter que chegar. Por que eu faço determinado trabalho voluntário? Por que eu escolhi determinada tarefa? André, estudo. Por que eu escolhi estudo? Por que eu escolhi exposição em público? O que eu tenho que trabalhar dentro de mim para expor publicamente? Né? E para os outros tarefas, a mesma coisa também, né? Emoções do ponto de vista psicológico podem ser agradáveis ou perturbadoras, estabelecendo identidades, tais como aproximação, medo, repugnância e rejeição. O importante no que concerne as emoções é o esforço que deve ser desenvolvido a fim de que sejam transformadas as nocivas em úteis. Transformar essas que são nocivas em úteis. Por isso que o soco aí, totalmente intempestivo. Se você fizer isso aí, é óbvio que é uma emoção perturbada e desequilibrada. Em termos objetivos, você vai quebrar sua mão, você vai ferir sua mão toda. Não é desproporcional, não precisa disso. Não quer dizer que você não possa manifestar a raiva de outras formas, pondo limites, a partir da fala equilibrada e educada. Tem jeito de ser raivoso, também utilizando essa energia da raiva, uma fala equilibrada e educada. Não mexe comigo nisso. Não. Aqui é meu limite, você vai até aqui. Eu gosto muito de você, mas isso aqui você fala. Pronto, acabou. Botou o limite. Adequado. Quer dizer que você está grosseiro? Não. Estou botando limite nas relações. Para a pessoa não montar nas minhas costas, né? Tem que mexer, aprender. O espírita também tem esse péssimo hábito. Eu falei, a espírita acha que vai salvar o mundo. Não vai salvar o mundo. Mal é mal, está salvando você. Né? Conceito de salvação lá do Emmanuel, né? No Palavra Vida Eterna. O trabalho, então, a necessidade de trabalhar com as emoções. Não esquecer delas, não. Trabalhar com elas. Quando se expressam prejudiciais, o indivíduo tem o dever de trabalhá-las, porque algo em si mesmo não se encontra saudável nem bem orientado. Em vez de dar expansão às suas tempestades interiores, deve procurar examinar a profundidade, a razão pela qual assim se encontra. O porquê da raiva nesse momento, o porquê do medo nesse momento, o porquê até da alegria nesse momento. Porque a alegria também pode ser uma alegria prejudicial também. Aquele que é alegre toda hora e não reflete sobre a vida dele. Mesmo nos momentos horrorosos da vida, ele não para. Eu tenho que refletir sobre isso. Não é bom isso.
Aí eu me auto-alieno e falo, tudo bom, tudo legal. Não é assim também, não. Né? Procurar examinar em profundidade a razão pelo qual assim se encontra, de imediato tentando alterar o campo do direcionamento. Aí, para a Kátia, a mensagem para a Kátia, essa página, Atitudes Renovadas, capítulo 22, trabalha as emoções, você pode chamar uma outra pessoa para fazer o Evangelho em Movimento aí, que traz um campo de reflexões melhor. Não me chama, não. Não me chama, não, tem que ter uma abordagem diferente, para a pessoa ler de outra forma. Tem que ter diversos ângulos. Não fica só preso numa pessoa, não. Tem que ter diversas angulações para você tirar o que você acha melhor para sua vida. Né? É um processo de exercício e construção diária. Por isso que eu falei da base inicial, educação moral. Eu vou ter que me trabalhar diariamente. Para eu mudar a raiva que está lá na ponta do processo, para eu mudar essas manifestações exteriores, eu vou ter que fazer um exercício diário de transformação. Cada minuto, a cada hora do meu dia. Considere a sua própria fragilidade. É o primeiro ponto a ser destacado. Né? Você não é um super-homem. Você é um ser humano frágil, encarnado no planeta Terra. Frágil às intempéries físicas, às dores, enfermidades, né, e sofrimentos do corpo físico, também há dores e sofrimentos também no campo moral, das emoções, dos sentimentos. Então, você é um ser frágil que te não faz diferente das demais pessoas. Todos nós somos frágeis. Observa o esforço do teu próximo e valoriza-o. Observa o outro, aí pensa, ó, ele é muito intempestivo, ele é muito raivoso, eu fico incomodado com essas emoções dele, mas olha para o outro e vê o esforço que ele faz, muitas vezes para cultivar uma melhor emoção do que isso. Porque muitas vezes o raivoso, o medroso ou o triste, eu estou falando das básicas que a gente lê como mais negativas, às vezes a pessoa que está dentro delas está trabalhando. A gente não está vendo resultado porque a gente não está olhando para o cara toda hora, mas está trabalhando. Observa o esforço do teu próximo e valoriza-o. Treina a paciência ante as ocorrências desagradáveis. Reflexiona quanto à transitoriedade da posse. Medita sobre a necessidade de ser solidário. Propõe-te a adaptação ao dever, por mais desagradável que se te apresente. Aprende a repartir, mesmo quando a escassez caracterizar as suas horas. Então, amplia o seu olhar, que você não está mônada isolada dentro desse universo, você compartilha com outras pessoas. O seu trabalho interno também impacta o trabalho do outro que está do lado. E o trabalho do outro tem que ser valorizado em suas bases, que é o que ele dá conta, é o piso evolucional dele. Ele não é como você, ele não pensa como você, ele não sente como você. E fica difícil a gente avaliar se ele está dando o máximo possível e nós estamos dando mais ou menos. E aí a gente está sendo desonesto e injusto com ele, exigindo do outro que dê mais enquanto a gente não está dando o máximo que a gente pode. Lembra que você está sendo acolhido por uma proposta de transformação, chamado movimento ou doutrina dos irmãos, doutrina dos espíritos, onde tem companheiros encarnados e encarnados te dando suporte do lado. E nessa construção de um suporte, te dando maiores possibilidades de crescimento espiritual, de expressar os melhores valores que você possui, mesmo não tendo eles de forma conquistada ainda. O trabalho coletivo muitas vezes nos engana, porque o trabalho coletivo, é óbvio que seres que são superiores a nós nos puxam para cima. É que nem time de futebol. Quem é homem entende, time de futebol. Se o time de futebol tem um grande craque, parece até que quem está do lado joga igual ele. Por quê? Ele sabe dinamizar o jogo. Quer dizer que é... Não. Muitas vezes é retirado de cena, todo mundo se mostra como ele é realmente. Um trabalho mais simples. Mas auxiliou enquanto ele estava jogando lado a lado. Então, preste atenção nisso. Muitas vezes nós não temos uma conquista efetiva no campo dos sentimentos, emoções e virtudes. Mas o outro que está do meu lado está me dando sustentação para que eu possa construir isso. O desencarnado, muitas vezes. Às vezes nós temos espíritos familiares ou espíritos superiores, anjos guardiões, vibrando em conexão total conosco aqui na hora do trabalho, que o André parece até que é bonzinho. O André não é bonzinho, não. Pelo amor de Deus, se você me encontrar na rua e acreditar que eu sou bonzinho, eu acho que eu vou falar um palavrão para quebrar essa leitura sua. Exercício de ruptura. Aí eu vou mostrar assim, eu não sou bonzinho. Às vezes aparenta ser bonzinho porque tem todo um processo de conexão, comunhão de pensamentos. A expressão da mensagem requer esse tipo de canal, né? Seja fluido, dinâmico. Mas não quer dizer que o canal, o cano que estudou, óbvio que eu estudei, né? O cano de comunicação seja um cano limpo. Muitas vezes passa impurezas também. Então, leia-se assim também, um trabalho coletivo de construção, mas muitas vezes, muito espírito desencarnado dando suporte dentro da tarefa.
Para que a gente não fique pensando que a gente é muito bom, né? Uma vez eu vi um expositor espírita famoso, muito interessante, ele falou. Muito interessante, mas totalmente autoalienado. Ele falou que ele gostava de ver as palestras dele, para ele ver como ele estava inspirado. Eu falei, nossa, esse cara tá muito louco, meu irmão. Eu não quero assistir minhas palestras de jeito nenhum. Eu não assisto nenhuma. A gente tem que fazer esse trabalho com simplicidade, com harmonia. É um trabalho coletivo em que, sim, as forças superiores se expressam no planeta Terra, mas a nossa presença também contribui também. É um trabalho coletivo. O trabalho do doutrina espírita é coletivo. Seres espirituais, seres encarnados. Lembra sempre disso, para não ficar parado. E também não bota salto alto, não. Pelo amor de Deus, espírita de salto alto é muito ruim, cara. Sai na rua, conversa com todo mundo, troca ideia, tenta compreender como uma pessoa lê a vida. Né? Para quê? Para você possa ler a sua própria vida de forma diferente. Por isso que eu vou falar dos bicho grilo até hoje. Os bicho grilo é brincadeira, os bicho grilo. Vamos lá. É um processo, então, agora, para nosso movimento no planeta Terra, de cultivar as emoções. Mediante o cultivo das emoções positivas, aclara-se a percepção da verdade, das atitudes gentis, dos sentimentos solidários, enquanto que a constância das emoções prejudiciais faculta a distorção da ótica em torno dos acontecimentos, gerando sempre mau humor, indisposição e malquerência. Então, você viu para Joana de Ângeles na Atitudes Renovadas. Se eu cultivo emoções positivas, é óbvio que eu entro num padrão de lucidez e clareza dentro da minha vida. As percepções se tornam mais ampliadas. Eu tenho a oportunidade não só de cultivar certas emoções que eu já estou trabalhando no tempo, mas também surgem outras para que sejam trabalhadas. Porque eu já estou numa dinâmica de trabalho. É um cultivo bem estruturado. E a palavra cultivo é interessante porque, quando a gente fala de cultivo, no mínimo a gente pensa nas parábolas do Cristo. As parábolas que trabalham sobre agricultura. Né? Eis que o semeador saiu a semear. O semeador lança a semente no solo da alma, do espírito de alguém, mas é óbvio que essa semente não cresce de forma espontânea. Caiu na terra e cresceu. Não. A gente pensa no cultivo, a gente pensa, ó, nós temos que machucar primeiro a terra no processo de aragem, abrir o sulco, né? Abrir o sulco muitas vezes desconstruir esse homem antigo, que eu estou muito vinculado, muito aprisionado. E para desconstruir o homem antigo gera sofrimento, porque eu adoro o homem antigo. Mas aí eu vou ter que arar meu solo. Não dá para ser mais assim, tem que mudar. E aí eu abro o sulco. Abrindo o sulco, eu recebo a semente. Novas informações, como eu falei, novos livros, novos pensamentos. Contato com amigos espirituais mais avançados. Recebendo a semente, fecha-se lá a semente lá na terra, lá, mas é óbvio, o cultivador vai acordar toda manhã, vai regar a planta. O cultivador vai ver quando tem erva daninha. O cultivador vai ver quando tem um animal peçonhento tentando comer o começo lá da plantinha lá. O cultivador vai criar uma zona de proteção, porque é planta frágil. Lembrar lá do livro Paulo Estevão. O livro Paulo Estevão, o Pedro fala isso para o Paulo. Porque o Paulo quer, logo, o Paulo é entusiasmado, né? O Paulo quer trabalhar pela vida. E como ele quer trabalhar logo, o Pedro fala, Paulo, vai para Tarso, fica lá uns anos lá tranquilo. Você é planta frágil na construção do evangelho, você pode ser destruído. E aí nós vamos ter que ver que a nossa planta é frágil e construir aquelas barreiras, aquele cercamento que permitam que nós nos construamos como ser integral no tempo de uma forma mais ajustada e equilibrada. Então, o cultivador faz tudo isso. O cultivo de bons sentimentos tem a ver com plantio de bons sentimentos, emoções, com o cultivo no tempo, retirando muitas vezes os aspectos mais destrutivos, para que gere um dia uma planta mais equilibrada, mais formosa, mais lá, que não morra, né? Que você possa manter ela de uma forma mais natural. Aquela árvore, né, com o tronco bem firme, estável. Por isso a ideia de cultivo. Para o controle das emoções, eu achei interessante em termos práticos, lá no livro do Gazzaniga, Ciência Psicológica, falando o que nós devemos fazer e não fazer em termos de emoções perturbadas e desequilibradas. Se nós reconhecemos emoções perturbadas e desequilibradas em nós, o que nós não devemos fazer? Primeiro, fingir que não existe. Ah, não tem nada. Supressão do pensamento. Não, cadê o pensamento? Tira isso aí. Não dá para fazer isso. Não dá para esconder que eu tenho isso. Encarar frente a frente. Para encarar frente a frente tem que ter o quê? Coragem, a virtude da coragem. Olho frente a frente quem eu sou. O segundo ponto é não ficar ruminando as coisas, né? Ah, por que eu não sou assim? Por que eu sou assim? Ah, por que eu não faço diferente? Ah, por que eu sou sempre assim, desse jeito, dessa forma? Não ficar ruminando.
Quanto mais eu rumino, mais eu gero dificuldade na hora que a emoção se expressa novamente. Aí, em termos positivos para a gente, ó, se eu estou passando por um processo de dificuldade, perturbação no campo emocional, controle de local é legal. O que é controle de local? Quando eu conheço o local onde eu vou me expressar, essa emoção talvez não apareça de uma forma tão complicada. Eu tenho controle de todo o ambiente. Por isso que eu brinquei aqui no começo da reunião aqui. A consciência eu não fico nem com frio na barriga mais não. Então, não tem mais medo, não tem aquela coisa de gerar o friozinho na barriga. Não tem mais emoção. Essa emoção do medo já não me domina quando eu vou fazer palestra ou estudo para a Associação Essa Expresse. Por quê? O local me é favorável, eu conheço o local. Segundo, mudança de significado. Tenta ler as circunstâncias da vida sobre um outro prisma. O que me afeta de determinada forma, isso me traz medo, isso me traz raiva, isso me traz um processo de alegria, euforia, muitas vezes improdutiva. Muda o significado dessa circunstância, desse contato externo, né? Gera isso, mas eu posso fazer e emocionar de outra forma, né? Leva tudo na brincadeira a vida. Por isso que eu estou brincando, falando. A vida não é um mundo em provas e expiações, que o Espírito só fala da expiação. O Espírito é tão negativo que ele não fala de provas. Aliás, se eu perguntar o conceito de provas, quase ninguém sabe em casa espírita. É impressionante. Sempre que eu pergunto o conceito de prova, a pessoa não sabe o conceito de provas. O de expiação sabe de cor salteado. Porque nós somos negativos. Como nós somos negativos, nós gostamos do ruim. E aí, a minha mente está polarizada na coisa ruim. E aí eu fico brincando. Leva a vida na aventura. Lá os indianos têm essa leitura de a nossa passagem pelo planeta Terra, muitas vezes é uma grande aventura. Uma aventura de transformação. Se eu pensar que em vez do desafio, é uma nova habilidade. É o Jornada do Herói que eu fiz lá para a Kátia lá, no domingo lá. Nova aventura, novas possibilidades. Fica encantado com o novo. Nossa, isso aqui é difícil de fazer demais. Nossa, ser caridoso que nem o Chico é difícil pra caramba, eu quero. Vamos me aventurar, vamos ver o que dá? Aventura, guarda o sorriso no rosto. Francisco de Assis no caminhar dele era assim, era espontâneo. E as emoções eram saudáveis na reação dele, porque ele levava a vida como uma grande aventura de descobrimento, de autodescobrimento. Não achava que era tudo pesado, tudo pesado, é tão difícil a vida é muito complicada, a vida é muito complexa. Mas é a vida. E se a vida é assim, vou colocar a vida de outra forma, vou levar na brincadeira as coisas. Principalmente o raivoso tem que levar as coisas na brincadeira. Não, ele falou, é que ele tá viajando mesmo, ele é meio esquisito mesmo, deixa quieto. Não vou ficar com raiva dele, não. Né? Nós vamos ter que criar esse tipo de leitura de vida. Melhor, uma vida com uma grande brincadeira. Não quer dizer que não tem responsabilidade, mas é uma grande aventura, uma transformação. Para não ficar pesado demais, pelo amor de Deus. Né? Distraia. Eu gosto de falar da lei de trabalho do Livro dos Espíritos. A lei do trabalho, não é só lei do trabalho, não, tá? No meio da lei do trabalho tem a segunda parte, que é a necessidade do descanso. Necessidade do descanso para reflexão. Mas no plano espiritual... não fala bobagem, você não sabe lá. Não sabe. O momento de descanso do espírito que quer crescer evolutivamente, ele faz coisas que ele gosta. Por exemplo, eu gosto de astronomia. Vou estudar astronomia lá, tem um professor de astronomia dando aula. Vou lá. Para ele é curtição danada. Ele está distraindo para ele. Mas se você levar tudo como disciplina, sua vida vai ficar muito ruim. Estou sempre alertando essa fala do Chico, que a fala é brincadeira. Ela pegou a fala do Chico, assim, um momento específico, uma fala específica, que serve para o Chico, em determinado contexto, que a pessoa colocou geral, generalizou. Não funciona assim para o campo dos estudos. Né? Disciplina? Bom, mas se você já tem muita disciplina, você precisa de mais disciplina? Não precisa. Aliás, os nossos processos no mundo moderno está sendo excesso de disciplina. Tá o quê? A pessoa excessivamente disciplinada, o fanático religioso, é totalmente disciplinado. Mas o que ele falta para ele? Amor. É tudo. Não pode. A Bíblia falou que isso aqui não pode. É tudo ótima, disciplina ótima, faz tudo certinho. Acorda 5 horas da manhã, medita, levanta, vai para o trabalho, faz tal e tal rotina. Na vida dele, não tem a aventura, a construção de significados novos. Então nós vamos ter que ter o nosso momento de casa espírita, distração. Por isso que eu indiquei filme aí, ó. Distrai, sai com a família. Tenta guardar um dia pelo menos um dia da semana que você não mexe com nada de casa espírita. Nenhuma leitura de casa espírita. Lê, como eu falei, um livro de literatura, que possa te abrir outros horizontes.
e compreender até melhor o que seja a doutrina dos espíritos. Distraia. Tem dia do atendimento? Tem um dia do atendimento. E tem dia que eu vou com meu marido ou com meus filhos pro campo. Vou pro cinema, vou pro shopping, dar perdido no shopping, tomar um sorvete lá. Se dê o prazer dessas pequenas coisas, pelo amor de Deus, para não ser um fanático religioso. Né? Então vamos lá. É um processo de engajamento, para a gente acabar. Aprender a cultivar nossas emoções é uma arte que precisa de desenvolvimento e entrega. Vou ter que me entregar ao processo de transformação, mas com cuidado, carinho e leveza. Seja leve. O cultivo das emoções é refletir sobre a arte de relacionar com esse mundo nosso interno, tal qual um jardineiro amainando o solo das nossas almas. E para a gente visualizar o exemplo do Cristo, né? E da fala do Cristo nos versículos do Evangelho. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Então a minha manifestação exterior tem a ver com a construção que eu fiz do meu mundo interno. E aí o cultivo das emoções é trabalhar esse meu mundo interno. As emoções, também não só as emoções, mas pensamentos e sentimentos, agora de uma forma mais equilibrada, harmônica. Como eu falei, nem ser o fanático religioso, nem o leviano. Caminho de meio. Essa que é a estrutura da doutrina dos espíritos. É o caminho do meio, a busca de um caminho do meio. E aí eu leio de tudo, eu faço contato com vários tipos de pessoas, eu me coloco de uma forma tranquila, serena, sem um grau de exigência também gigantesco, né? Ah, eu tenho que ser tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Não, você está fazendo o que você dá conta. Se você desse conta de fazer outra coisa, você está fazendo outra coisa. Leva a vida de forma natural. Se você desse conta de fazer outra coisa, já estava fazendo outra coisa. Mas como você não dá conta de fazer outra coisa, ainda não está. Que bom. E aí leva a vida de forma mais leve, fica a mensagem da vida leve no final, tá? Um abração para todo mundo.